sou a Veridiana Bressani e estamos dando início a mais uma semana de Festival Inspira. Hoje é segunda-feira, nossa convidada é Priscila Sol, queridíssima atriz. Priscila, nossa mãe de um moleque já gigante, que é o Vitor. A Pri já chegou. Pri também tem um trabalho super bonito de pesquisa interna, que é importante, só nesse caminho que a gente vai evoluir realmente. Deixa eu chamar a Priscilinha aqui. Yeah! Que massa, cara, que massa. Ups, eu moro já em Portugal já há 3 anos, então já não vejo a Priscila já mais que isso, porque eu saí de São Paulo. Amiga! Quanto tempo, meu amorzão! Que saudade de você. Peraí, deixa eu ver, deixa eu não ficar torta. Deixa eu ver. Que saudade de você! Que delícia, Pri! Que delícia! Ai, cara. amiga! A gente é parecida, né? Por isso que a gente sempre ia fazer comercial pro mesmo perfil, né, amiga? A gente estava sempre juntas nos testes, sempre, eu e Veri. É verdade. Por conta das sardinhas, do cabelo, né? Tipo, é que a Veri sempre teve o cabelo mais praiano. Eu teve uma época que eu deixei ele bem preto. Eu mudo muito cor de cabelo, né? Mas você tinha o cabelo mais assim, tinha muito tempo que você ficou com franja, né? Lembra? Você ficou muito tempo com... Ah, bom, você ainda tá com franja. Mas... a franja volta para mim sempre nesses momentos, assim. Eu acredito que ela me reconecta à minha criança interior. É verdade, você fica com mais cara ainda de menina, né, cara? E quando eu passo por algum momento desafiador na vida, eu vou lá e corto a franja. Sabe que é muito legal, cara? Porque a gente se conhece há muitos anos e a gente agora, nos 40, a gente tá com a mesma cara. Verice também tá com 40, né? Como pode? Nossa, assim, ó. Assim, e hoje eu até passei uma maquiagenzinha, porque eu tô sempre eu tô meio com o olho inchado, porque ontem eu fui passar óleo de rícino no olho, gente. Entrou rícino dentro do meu olho. Hoje eu acordei com ele todo vermelho por conta desse óleo de rícino. Pra crescer os cílios. Eu fico achando formas naturais, né, de fazer as coisas. É lógico. Não, esse é o melhor caminho. Eu tenho visto que você tem feito altas receitas e acho super bacana divulgar as coisas natureba. Mas, ó, Pri, vou dar um rewind na sua vida, voltar aí os bons anos. Então, primeiro eu quero ir lá para tua casa. Como que foi tua infância? Como que era com a tua mãe, a tua casa? Como que você cresceu? Amiga, eu cresci numa casa de mulheres muito fortes, né? Minha mãe foi pai e mãe praticamente. Tive um pai super presente até os meus 15 anos, aí ele faleceu. Mas a minha mãe era separada do meu pai. Minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 2. Então eu via meu pai só aos finais de semanas. Não era um final de semana assim, outro não, porque eu queria ver meu pai todo final de semana. Então, tipo, era lei eu ficar com meu pai de final de semana. Mas eu convivi com a minha mãe, com a Dedé, que me criou, que foi para minha casa. Minha mãe é do Ceará, minha mãe veio do Ceará, trouxe a Dedé. A Dedé trabalha desde os 10 anos de idade e criou várias crianças de várias famílias. Tive a sorte dela vir para minha casa para cuidar de mim, o privilégio, né? Para ela cuidar de mim aos 38. Ela tinha 38 anos quando ela veio para minha casa. Imagina que ela trabalha desde os 10. Quantas famílias ela já tinha criado? E ela tá na minha casa há 40 anos. Ela tem 78 anos. Uau. Então, fui criada por essa mulher que mais ficou comigo do que minha própria mãe. E a Ivanilde era uma pessoa que trabalhava na vizinha da frente da minha casa. E a vizinha mandou ela embora. Minha mãe não tinha condições de ter 2 pessoas. Uma que a gente morava no apartamento, assim, um quarto, cozinha, banheiro. E a Dedé morava lá já com a gente, eu, minha mãe, a Dedé. A Ivanilde foi para casa que ela não tinha para onde ir. E a Ivanilde morava na Bahia. Minha mãe falou, fica aqui um mês até você achar um outro emprego. A gente vai procurando. E a Ivanilde tá na minha família até hoje. 36 anos.
Aí minha mãe já passou por várias coisas, assim, e às vezes não dava para ficar com a Ivanilde, né? Várias situações que minha mãe teve melhor de grana, situações que ela não tinha condições de pagar a Ivanilde, mas sempre foi arranjando trabalho para a Ivanilde. Nas amigas, em todos os lugares, e a Ivanilde sempre voltava para nossa casa. Sempre voltava. E hoje a Ivanilde está comigo. Ela me ajuda aqui em casa, ela não vem mais, né? Na quarentena ela não tem vindo. Mas mora aqui do lado da minha casa e toda quarta-feira ela aparece aqui. Ela fala, eu vim arrumar minha casa. Não, porque senão você deixa tudo uma zona. Eu falei, Ivanilde, a gente não pode se ver. Ela fala, sai da minha frente, faz isso. E ela vem, aí eu levo ela para casa dela, que ela mora aqui do lado. Ou seja, eu sou cercada por mulheres maravilhosas. E depois a minha irmã nasceu quando eu tinha 12 anos de idade. Eu parei de brincar de boneca para brincar com a minha irmã. E ela tem a mesma diferença para o Vitor. Quando ela tinha 12 anos, também o Vitor nasceu. Então, a minha infância eu fui muito paparicada, muito mimada, muito mesmo. Era para eu ser insuportável. Era pra eu ser insuportável. Eu fui muito mimada, amiga, juro. Minha mãe, ela fez tudo que ela não teve a vida toda dela, que foi uma vida muito difícil, né? Minha mãe me conta, assim, que ela foi ter a primeira escova de dentes dela com 18 anos de idade. Que ela, para ir para escola, ela deitava no lombo do burro e meu avô saía 4 horas da manhã e ela chegava na escola às 6h30. 6h30, 7 horas da manhã, lá no interior do Ceará. Uau. Então, teve uma vida muito difícil. A minha avó era costureira e eu acho linda essa história. Minha avó era costureira e ela costurava os vestidos de festa das meninas ricas, né, da cidade. E a minha mãe, todo final de ano, ela era bolsista na escola, final de ano tinha o baile. E a minha mãe ia com uma roupa de patchwork. E era a roupa dos que restavam. Com os pedaços dos vestidos das outras meninas, né? E ficava todo mundo rindo da roupa dela, apontando a roupa dela. Ó, meu vestido, ó o pedaço do meu vestido, olha o pedaço do meu vestido. E assim, é louco como eu sou alucinada por patchwork. Mas é uma história linda. E tem uma coisa que é muito legal na história do patchwork, né? Que é exatamente isso. Você pensar uma colcha de retalhos, né? Que são a vida, a gente vai... Né? São as sobras, e é como a gente na vida vai construindo a nossa história, são com retalhos. E a soma de tudo que a gente viveu, né? A gente é a soma de tudo aquilo que a gente viveu. E, na verdade, eu acho que eu sou um patchwork. É uma coxa de retalhos, é bem isso mesmo. Mas é isso, amiga. Minha infância, assim, minha mãe, eu fico vendo esses dias, eu fui lá pra casa dela, peguei uma caixa de fotos que fazia tempo que eu não via e comecei a rever minhas fotos de criança, né? E ver como que meu quarto era todo rosa, aí eu tinha o castelo da Xirra, eu era toda mimada, paparicada, sabe? Mas a minha mãe tinha uma coisa muito louca. Quando eu viajava, tipo, com meu pai, ia passar férias com meu pai de 20 dias, quando eu chegava, meu quarto estava todo mudado. E ela dava minhas coisas. Esses dias eu falei, o meu castelo da Xirra era para eu ter até hoje. Numa viagem, ela achou que eu tivesse crescido, que eu não gostava, que eu não brincava mais. Ela deu para alguém esse castelo da Xirra e eu amava a Xirra. Hoje eu identifico que assim eu ficava tentando pensar por que eu gostava tanto do He-Man. E hoje o He-Man para mim é São Miguel Arcanjo. Tem tudo a ver com São Miguel Arcanjo, que inclusive tá aqui do meu lado. Sabe? Porque, ó, não é muito He-Man? Só falta a franjinha. Só falta, não, mas em desenhos, em fotos, assim, São Miguel Arcanjo tem a franjinha. E eu acredito que são seres de outras dimensões, né? Que são esses seres que já faziam parte da minha vida lá atrás e eu não entendia o porquê. Que nem Thundercats também. Nossa. Que são os animais de poder, sabe? Então, total. É muito louco, porque aí você vai entendendo por que você gostava de certas coisas quando criança e você não entendia o porquê. Que faz total conexão com o que você vem redescobrir hoje. E essas duas citações que você fez, né? She-Ra e He-Man, né? She-Ra e Thundercats. Cara, tem as mulheres muito fortes, né? E uma coisa da guerreira, da coisa da mulher que é feminina, tudo mais, mas ao mesmo tempo é guerreira, que vai lá, que tá junto.
querendo ou não, a gente, né, trouxe isso na nossa história, né? É muito louco isso, é muito legal. Espero que hoje em dia também tenham programas assim para as crianças, para os adolescentes, porque Principalmente em canal aberto, né? Que não tem. A gente está bem carente de programas infantis, infanto-juvenis nos canais abertos. é. E não é todo mundo que tem Netflix, que tem Amazon, que tem, né? A grande maioria não tem. E Pri, você imaginava ser atriz? Então, é muito louco isso, porque eu queria ser tudo. Quando eu era criança, eu queria ser astronauta, eu queria ser médica, eu queria ser piloto, eu queria ser caminhoneira, queria ser tudo, tudo que você pudesse imaginar. Aí, quando, aos 13 anos, uma amiga minha, que morava no prédio da frente, a Joana, chegou para mim e falou assim: Pri, vou me matricular numa escola de teatro. Aí eu falei: ai, mas será? Tipo, eu não sei, eu acho que eu tenho vergonha. Ela falou: vamos ligar? Era no jornal que vinha o quadradinho, assim, né? O tijolinho escrito, escola de teatro, o número. Aí ela me passou o número, ela ligou lá da casa dela, se matriculou e eu falei: tudo bem, vou ligar e vou me matricular, vou ver como que é para conhecer a escola. Eu fiquei ligando uma semana e desligava o telefone na cara da mulher que eu ficava com vergonha. Eu achava que na hora que a pessoa atendesse, ela já ia estar fazendo teste comigo, sabe? Se eu era boa, se eu falava direito, se não sei o quê. Aí eu falei pra minha mãe, falei: mãe, eu não tô conseguindo ligar lá na escola. Eu ligo, eu fico com vergonha, olha que mimada. Falei: mãe, liga lá e tenta ver como que é que faz pra entrar na escola. Aí ela ligou, falou: mas por que você vai fazer teatro? Eu falei: ah, mãe, resolvi, vou fazer teatro. Não sei o que vai dar, mas vou fazer. Mas ainda eu não sabia se era isso que eu queria. Aí ela ligou, falou, combinou de ir lá comigo, me levou, era Macunaíma, ali na Barão de Limeira, era bem pequeno, não era na Adolfo Gordo ainda, era naquela primeira, na primeira sede do Macunaíma. Eu entrei como aluna ouvinte, nem podia, tinha que estar no colegial, eu não estava ainda. Eu estava no final da 8ª série, se eu não me engano. E aí ela foi, aí me matriculou, eu entrei como aluna ouvinte, todo mundo não botou fé. Falou: ah, ela vai fazer um cursinho. E aí eu fiz. Mas eu também ainda não sabia se eu queria ser atriz, se era isso que eu queria. Foi realmente mesmo quando o Vitor nasceu, quando eu já era atriz formada, já tinha tirado o DRT, mas ainda tinha minhas dúvidas, eu não sabia se eu ia fazer isso ou não. Eu estava naquele momento que onde me chamava para ir trabalhar e fazer qualquer bico, eu ia e fazia. Era mandada embora no primeiro mês, no segundo, que eu mudava de ideia. E aí ficava pingando de um lado para o outro. Eu falava: não, não é isso, não é isso, não é isso. Mas foi quando o Vitor nasceu mesmo. Quando ele nasceu, que foi aí que a gente se conheceu. Que parece que faz muito tempo, mas faz o quê? 15, 7 anos. Parece que faz muito tempo, Mas parece que a gente se conhece desde os 12, sei lá. Mas eu já tinha 25. É que a gente já tem 40, né, amiga? Então a gente esquece, assim, né? Tipo isso. Mas eu tinha 25 anos quando eu comecei a ir para os testes. Foi quando eu parei de amamentar o Vitor, que eu falei: gente, é isso, eu sou formada, me formei no teatro, fiz 6 anos na época, precisava de muito tempo, eu fiz 4 anos de Macunaíma, aí fui morar fora, fui morar na Nova Zelândia. Quando eu voltei, eu fiz mais 1 ano e meio de oficina no Oswald de Andrade para poder tirar o DRT na época, porque eu já tinha perdido a minha turma que se formou depois, né, para fazer. E aí você precisa de 365 horas para tirar o DRT. Só que a gente foi para o Oswald de Andrade, a gente não tinha dinheiro para estrear e a gente acabou ficando 1 ano e meio ensaiando aquela peça, porque eles doavam, cediam para a gente o espaço, então a gente não pagava para ensaiar, mas pagava para estrear, tinha custo, né? E a gente não tinha grana. E uma turma maravilhosa. Eu, Ademir Emboava, o Thiago Adorno, que fez teatro comigo, a Dani Guedes, uma turma maravilhosa. O Juninho Lopes também, aí são atores que continuaram, cada um no seu caminho, seguindo o seu tempo, o seu fluxo. Mas foi muito legal. Aí, mas é tanta coisa para contar, amiga. O que você foi fazer na Nova Zelândia, Pri? Então, quando meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Aí vieram
Tipo, a minha família toda. Eu nunca tinha parado para olhar para isso. O que aconteceu com seu pai? Como que foi a situação? Meu pai morreu, amiga. Meu pai morreu de uma forma muito trágica. Meu pai foi assassinado com 12 tiros no peito, 2 na cabeça. Foi tipo assim, uma coisa que hoje eu falo sempre. Acho que depois de um tempo, assim, depois de um ano, eu já conseguia falar de uma maneira tranquila, aparentemente. Mas eu tinha deixado muita coisa embaixo do tapete para poder falar, para poder viver, para poder seguir. E eu só fui limpar isso tudo agora, quando eu fui para esse caminho da espiritualidade, dessa reconexão com algo que eu vim para ser, que nós todos somos, seres espirituais, vivendo uma vida terrena, né? Experienciando uma vida na Terra, mas que eu tinha me desconectado totalmente por conta da vida, assim, né? A gente acha que se desconecta, não se desconecta. Não. Porque a gente tem anjos da guarda, a gente tem intuição, a gente tem conversa com Deus, mas assim, eu tinha me afastado mesmo o meu terceiro olho estava muito calcificado, estava muito pelas dores da vida, pelas mágoas, embora não pareça que a gente tem, né? Que a gente tenha, as pessoas me veem rindo, feliz e que não sei o quê. Eu sou feliz porque eu consigo identificar todas as tristezas da minha vida, o porquê que elas vieram, o porquê que elas existiram, né? O que elas trouxeram para mim de amadurecimento, de evolução como ser espiritual. Exato. Mas, enfim, aí meu pai morreu por causa de vingança de mulher. Meu pai namorou muitos anos com uma mulher e aí ele separou dela, ele foi morar na casa da minha avó, estava lá na casa da minha avó, os dois eram apaixonados um pelo outro. Hoje eu vejo, ele tinha 42 anos quando ele morreu. É a minha idade, praticamente. Ele era um moleque, ele era jovem demais. Ele já era um pai diferente para a época. Ele tinha 42 anos, os pais das minhas amigas eram super sérios. E meu pai era muito legal. Era tipo muito moleque, muito vivia viajando, não tinha dinheiro para nada, ao contrário da minha mãe. Minha mãe era super aquela mulher de acordar às 6 horas da manhã para trabalhar, fazer tudo, não parar. E meu pai era aquele cara que queria ter o dinheiro para o maço de cigarro dele e para poder ir para Aracaju fazer o que eu não sei, ir para não sei aonde fazer o que, para Chapada. Ele ia para os lugares. E os dois não deram certo, óbvio. E meu pai era esse pai. E aí meu pai, minha mãe não deixava eu fazer nada, me dava tudo, me supria, me mimava e meu pai me largava. Entendeu? Meu pai era isso. Então meu final de semana no meu pai, uma que minha mãe ia procurar meu pai era nos botecos. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso para ficar procurando. Então, tipo, ela me levava de final de semana para casa do meu pai, era na CUPC, aqui perto da Vila Mascote. Meu pai morava ali e passando de bar em bar para ver onde que meu pai estava. Aí minha mãe com um aperto no coração, mas aí você via a mulher que ela era. Ela me mimava, me poupava de várias coisas, mas o meu pai era meu pai. Então ela, com aperto no coração, me deixava no boteco. Meu pai nunca ficou bêbado de causar, mas era um cara que estava sempre tomando uma cerveja e jogando uma sinuca. E eu sempre com ele ali, no meio da sinuca, no meio da cerveja. Me levava pra gafieira de madrugada. Urso branco. Sei dançar forró, samba rock, tudo por causa do meu pai. Então eu tinha esses dois lados. E aí meu pai, numa dessas, conheceu essa mulher. Era separado da minha mãe. Os dois eram apaixonados, enlouquecidos um pelo outro. Separaram. E ela continuou encontrando meu pai, só que ela também estava com outro cara. O cara era traficante de drogas, descobriu e mandou matar meu pai. Então, assim, imagina para uma menina de 15 anos que era apaixonada pelo pai. Isso veio para mim como o mundo se desmoronou na minha cabeça. A dor é física. Física, é como se a gente pegasse um espremedor de alho, né? E botasse você no meio, assim, Então eu sei o quanto isso foi desafiador para mim. Foi a única vez na vida que eu pensei em morrer. Eu falei, eu não consigo viver, não vai dar para mim. Em que você se apoiou, Pri? O que te deu forças na época? Na época, eu me apoiei na espiritualidade. Eu lembro que a minha avó chegou para mim e falou para mim
minha avó tinha perdido meu tio, irmão do meu pai, um mês antes do meu pai. E perdido minhas duas primas gêmeas, as filhas do meu tio. Isso daí eu nem vou contar agora o porquê. Porque aí é muita coisa. É muita coisa. Minha avó morreu... meu tio morreu um mês antes do meu pai, depois meu pai. E minha avó, numa dessas, de eu querer abraçar minha avó e falar: vó, pelo amor de Deus, fica bem, vó, você não pode ficar desse jeito. Que ela ajoelhava no chão e pedia para Deus levar ela, né? Aquele desespero de quem perde filho, né? Você vê, e leva aquela gritaria, aquela comoção na minha família. Nossa, e eu falei para ela, eu falei: vó, pelo amor de Deus, o meu pai não quer te ver assim, ele tá do seu lado, ele não vai... Ele falou: filha, a dor de perder um filho, eu não desmereço a sua dor, eu sei a dor que você tá passando, mas a dor de perder um filho foge das leis universais, das leis da natureza. Então, assim, eu não consigo. E quando ela falou isso para mim, eu vi que a minha dor não era nada que eu estava sentindo. Eu estava tentando consolar minha avó, mas eu estava com uma dor de depressão mesmo, de quem não estava aguentando. Quando eu vi a dor dela, eu falei: não, eu preciso ser forte, porque não tá certo. Eu preciso dar força para minha mãe, porque minha mãe vestiu uma máscara de super poderosa e que ela não podia esmorecer, mas a vontade dela era desmoronar. Eu via todo mundo do meu lado tentando me fazer sobreviver. Então, assim, amiga, eu tenho foto de quando eu tinha 17 anos, que eu tenho poucas fotos, eu devo ter umas 2, 3. Irreconhecível eu tô. Dos meus 15 aos meus 18, eu sou outra pessoa. Eu tive uma depressão, só consigo identificar como depressão hoje. Na época eu achava que não. Eu comecei a tatuar meu corpo, né? Tipo, poucas na época, mas tudo escondido, fazer tatuagem aqui. Aí queria fazer piercing em tudo quanto é lugar, raspar a cabeça, raspar a sobrancelha. Engordei muito, acho que uns 20, 25 quilos. Eu cheguei a pesar, eu acho que uns 74, 80 quilos com 1,54 m. Eu peso 50 hoje, 53. Então, foi uma fase da minha vida muito punk, que pouca gente sabe, pouca gente viu, e é uma coisa que eu não fico falando. Eu sei que eu tenho que falar, mas eu sei que eu tenho que falar bastante. Eu falo muito para as minhas fãs que me acompanham, porque olha que coisa, semelhante atrai semelhante. Muitas delas se identificam com o meu processo de vida lá atrás e veem força em mim. E identificam essa força. Muitas adolescentes me procuram porque são compulsivas, têm compulsão alimentar, ou são depressivas, ou perderam alguém. Muitas, sem saber do meu pai, sem saber. Muitas já me mandaram mensagem assim, eu falei: eu também perdi meu pai. Perderam um pai. É muito louco isso, sabe? Vai conectando por outros lugares, né? E é louco, porque acho que quando você você apresenta uma personagem, quando vem uma personagem, ela traz essa bagagem. Por mais que não tenha isso na cena, a pessoa se conecta àquela memória, àquela história, aquela bagagem de vida que está no olhar da atriz, né? Ou do ator, do artista, que nós somos nada mais do que um canal de mensagem. Exatamente. Então, eu acredito que essa é a minha missão como artista, ser um canal de mensagem. Então, eu amo quando as minhas personagens vêm à frente de mim. Muitas pessoas lembram das minhas personagens e não identificam. Hoje, sim, quem me acompanha, sim. Mas muita gente vem para mim e fala: nossa, eu assisti a Sandra, mas eu não sabia que era a mesma atriz que fazia Tia Perucas. Eu não sabia que era a mesma... As pessoas lembram das personagens, não do meu nome. Que bom, de certa forma. É bom. De certa forma, sim. É porque, assim, muita gente fala: ai, nossa, mas seu nome não é tão conhecido para tanta gente, né? Se falar. Mas as personagens, sim. As pessoas lembram da Paixão, as pessoas lembram da Tia Perucas, as pessoas lembram da Sandra. E eu acho isso muito legal, porque, assim, elas... né, que passaram, eu passei a minha mensagem através dessas personagens. Total. E Pri, e depois desse momento difícil, que, né, claro, durou 2 anos,
ou mais, na verdade, porque depois que a gente perde uma pessoa querida, só quem já perdeu sabe o quanto profundo é, o quanto que demora para a gente conseguir ir calmamente, né, cuidando da ferida, porque ela nunca deixa de Vem cá, existir. Só dá um oi aqui, Vi. Tô te ouvindo. Oi, Tá, oi. Oi, Vitor! Olá! Caraca, cara, que loucura esse moleque grande, velho. Tá grande. Fala, amiga, desculpa te cortar. Não, não tem problema. Você lembra onde você tava? Eu lembro. Quando a gente perde um ente querido, uma pessoa que a gente... Isso eu estava mais citando assim, quanto que é difícil, enfim, a gente, durante o processo inteiro da vida, que a gente vai olhando para isso com calma e entendendo durante o caminhar. Mas depois de pouco tempo, você ficou grávida. Não, pouco tempo não, foi bastante tempo, na verdade. Foi bastante tempo. Foi, mas olha que doido. Foi 7 anos depois que meu pai morreu, que eu fiquei grávida. E foi 1 mês depois que eu recebi uma psicografia do meu pai, dizendo que só naquele momento ele tinha sido curado. Que ele tinha sido curado das dores espirituais e que ele tinha conseguido descansar. Ele passou 7 anos aí caminhando no processo, porque foi muito traumático. E quem acredita, né? Eu sei que tem muita gente que não acredita, mas para mim foi a espiritualidade que, mesmo eu achando que eu estava distante, foi todo esse processo. Minha família ia no Chico Xavier, ia lá para Uberaba, para Uberlândia, ficava na fila lá da casa do Chico Xavier. Eu não ia porque eu não tinha essa conexão com o Chico, não entendia muito, não queria também. Eu tinha 16 anos, 17. Eu não queria isso. Eu ia num centro espírita, que a minha mãe me levava, baseado na doutrina de Allan Kardec, Chico Xavier e Dr. Bezerra de Menezes, que é o Perseverança, que eu frequento até hoje. Não com tanta frequência, mas é uma base para mim, é uma ferramenta, é um lugar que eu me sinto acolhida, que eu me sinto conectada, e eu gosto muito. E eu ia de final de semana, meio que contra minha vontade, minha mãe me puxava, me levava, eu ouvia palestra, tomava o passe e saía de lá melhor. Saía de lá melhor, entendendo o porquê, né? O porquê de muita coisa, porque o espiritismo, a espiritualidade te apresenta isso. Nada é por acaso, nada é aleatório. Hoje, se eu paro para pensar, ninguém substitui ninguém, né? Todo mundo é insubstituível. A nossa matéria vai embora, mas a nossa energia é eterna, ela fica. Exato. Ela fica, ela não apaga. Exato. Só que eu perderia meu pai 100 vezes para ter o meu filho. Porque, assim, se eu não tivesse perdido meu pai, não é uma coisa que liga a outra, mas a minha vida teria feito caminhos diferentes, teria seguido rumos diferentes. E eu não teria tido e nem sido o que eu sou hoje. Então, assim, as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Tudo aquilo poderia ter sido evitado, poderia, mas estava dentro do processo kármico do meu pai. Exato. E do meu. Exato. E do meu. Eu precisaria passar por aquilo naquele momento, talvez, para eu aprender algo que ficou pendente de outra vida. Entendeu? Que nós estamos aqui, nós escolhemos estar aqui. Ninguém está aqui à toa. Entendeu? Ninguém está aqui à toa. Então, eu prefiro pensar que nós não fazemos parte do fim do mundo. Nós estamos fazendo parte do começo de uma nova era. Entendeu? De pessoas muito mais conscientes mesmo, dentro da espiritualidade, entender que nós estamos aqui para... E que está todo mundo igual, gente. Quando a gente julga, eu tenho parado para pensar... você perguntou lá da Nova Zelândia. Não, mas desencana na Nova Zelândia, já chegamos no vídeo. Eu fui para Nova Zelândia, deixa eu só dar esse gancho. Eu fui para Nova Zelândia porque minha família depois ficou tentando ver o que podia fazer para eu poder sair desse lugar, expandir minha consciência, sei lá, e sem saber que era a expansão de consciência, era querer me dar mesmo as coisas, né? Para eu suprir um vazio. Sim. Suprir um vazio que eu estava. E o pai da minha irmã, o marido da minha mãe na época, ele era nadador e ele tinha feito um nadador mais velho, não era profissional, não era atleta assim de competição, mas era um nadador que competia por clube. Os caras mais velhos, assim, faziam aquelas competições. Ele tinha ido para Nova Zelândia fazer uma competição. E ele, quando chegou com as fotos, eu vi as fotos.
e falei, nossa, que país lindo, tio, que lindo, eu queria ir. Ele falou, vou te dar de presente. E aí ele me deu de presente. Ai, que O pai bom. da minha irmã com a minha mãe, eles me deram de presente e eu fui morar lá 9 meses, na Nova Zelândia. Enfim, e depois eu voltei toda independente, porque lá tinha vivido tudo sozinha, feito tudo sozinha. Quando cheguei aqui com uma calça, pantalona, uma saia por cima da calça jeans, uma saia por cima, um plataforma, tipo meio clubber, com a cabeça espetada, com não sei o que lá, com piercing, cabelo, não sei o que. Minha mãe falou, não, volta. Essa não é minha filha. Acredita que ela falou isso? Ela falou, não, você precisa emagrecer, você precisa arrumar a sua roupa. Começou a me moldar de novo. E eu entendo, é coisa de mãe, gente. A vida inteira eu falei, você me mimou de novo, porque eu cheguei e queria fazer tudo sozinha. Ir no banco, pagar IPVA, ver negócio de tudo. Eu sabia fazer tudo. Aí ela queria me fazer tudo por mim, porque ela achava que eu fazia tudo errado. E eu deixei bem, né? Hoje eu pago por isso, até hoje. Quando eu vejo aquele montão de imposto para pagar, que eu não consigo entender o que a gente paga tanta coisa e não recebe nada em troca, a minha vontade era de fazer o que eu fazia com 15 anos, não pagar porra nenhuma. Engraçado, porque eu tenho na memória, que engraçado, porque eu tenho na memória quase como se eu tivesse tido o Vitor por volta dos 20. Não, eu tive ele com 20. Eu tive ele com 22. Não, eu engravidei com 22, tive ele com 23. E aí, quando eu engravidei do Vitor, eu tenho tanta coisa para contar. Muita amiga, eu sabia que tem algumas amigas que eu tenho certeza que 1 hora não dá tempo. Não, eu tive muita coisa assim que ajuda muita gente para contar de superação. Assim. Eu tive compulsão alimentar. Dos meus 15 aos meus 21, eu tive bulimia. Caraca. Que é uma coisa muito pouco falada. E cada vez mais eu recebo mensagem de meninas que têm bulimia. E sem saberem que eu tenho. Porque poucas vezes eu falei, é uma doença que eu ainda tenho. Eu não faço porque eu não entro em crises de depressão hoje como eu entrava antes. Mas ainda tenho que ficar atenta. Que quando eu passo por um problema de ansiedade muito grande, uma crise de ansiedade muito grande, eu quero comer e vomitar. Acho que a última vez que eu fiz isso tem 1 ano e pouco. E já num processo muito assim, uma vez a cada 4, 5 meses, uma crise. Mas dos meus 15 aos meus 21 era todo dia, amiga. Caramba! E assim, a sorte de eu não ter nada na garganta, de eu não ter nada, de ter me machucado é muito grande, porque não é o que acontece, né? A bulimia é uma doença muito calada e muito sigilosa, porque ela não aparenta. Que a pessoa tem bulimia que nem a anorexia. A anorexia, a pessoa emagrece muito, a pessoa emagrece muito e vai ficando esquálida. E a bulimia não. Não. A bulimia não. Só que ela acaba com você, né? Destrói você. E eu tive essa doença e para mim, quando o Vitor nasceu, foi quando eu falei, quando eu engravidei do Vitor, eu falei, não, eu preciso me curar disso. Foi quando eu contei para minha mãe não sabia dos meus 15 aos 21. Nossa. Eu contei para minha mãe porque eu tinha medo de vomitar o Vitor. Tipo assim, não isso, né? Mas assim, de fazer mal para ele. Total. E foi quando eu fui olhar para essa doença, quando eu fui olhar que eu tinha que ser tratada, que eu tinha que me curar disso. E hoje, 2 anos, há 2 anos e meio que eu tô no caminho das medicinas, que eu fui estudar muita coisa e fui lá para dentro de mim para poder falar isso para você hoje, porque antes eu não falava. Imagina, não tinha coragem nem de assumir para mim isso, entendeu? Eu vejo tudo que eu passei, foi um gatilho que eu tive aos 15 anos por conta de um acontecimento, de um trauma muito grande, que foi a perda do meu pai, um gatilho que já tinha, isso já estava no meu histórico familiar, já estava no meu DNA.
minhas primas todas, minhas tias todas, por parte de pai, têm esse histórico. E eu não sabia. Então, tem muita coisa entre o céu e a terra que a gente não sabe e que a gente precisa se conectar para entender. Minha avó, a minha bisavó escondia comida dela, da minha avó por parte de pai. Nossa. Porque eles viveram na época da guerra. Então, se comia muito pouco. Quando tinha comida, os pais escondiam. Então, eram muitos filhos. Tinha que dar comida para todo mundo. Então, quando minha avó comia, ela comia escondido. Ou ela comia em excesso. Porque não sabia quando ia comer de novo. Então, ela fez a mesma coisa com as minhas tias. Muitas das minhas tias viveram assim. Minhas primas não tiveram isso, tiveram em excesso que nem eu tive, porque a mãe quis dar, né, para suprir tudo que não teve, mas a gente carrega no DNA, carrega na nossa memória. Então, quando a gente descobre isso, só quando a gente descobre isso que a gente consegue curar, e quando a gente cura, a gente não só liberta as nossas futuras gerações, né, dessa crença e desse padrão que a gente vai repetindo, como liberta o espírito dos nossos ancestrais, né, que vão vir futuramente ou que já estão encarnados, né, e que já não vão ter mais isso para vencer. Então, para superar ou para evoluir. Então, é muita coisa, amiga, assim. Hoje eu posso dizer que eu tô curada porque eu sei, antes eu não tinha... É muito louco isso, porque antes eu não tinha... Era do nada, assim, me vinha, eu tinha que me preencher, comer, me preencher desse vazio, era um vazio que eu tinha. Um vazio existencial. E esse vazio, eu acredito que todos nós temos, né? De alguma maneira, a gente acaba se amortecendo com muitas coisas. Uns com bebida, outros com comida, outros com drogas, outros com compra em excesso. São várias maneiras da gente se amortecer. Total. Então, é importante a gente identificar isso, né? Para poder ir ver o que liga, o que vira essa chavinha, qual é o gatilho que faz com que você entre nesse estado de compulsão, ou de compra, ou de bebida, ou de cigarro, de álcool, de droga, de comida. E para a gente poder ir quebrando essas coisas que vão nos matando aos poucos. E que uma coisa que você falou que é muito legal, assim, que eu acho que é importante todo mundo que está aqui assistindo pensar muito isso, de reconhecer e olhar um pouco para os ancestrais, para as pessoas que vieram antes da gente. Porque a gente consegue identificar muita coisa que sim, que está no nosso DNA, na memória do nosso DNA, e com isso começar a olhar com mais carinho para tudo que acontece com a gente, porque às vezes isso está na gente, ou aparentando ou não, mas isso está na gente, né? Então, e no outro, essa busca. E no outro também, num namorado, num amigo, num político, não sei, em tudo que a gente julga muito. A gente julga muito, né? A gente vem julgando muito. A gente não sabe de onde veio aquela pessoa, como ela foi criada, como, sabe, o que ela carrega de memória espiritual, total, né? Então, total. Assim, realmente as consciências são diferentes. Eu tenho uma consciência diferente da que eu tinha ontem. Exato. Daqui, depois que eu terminar essa live aqui com você, eu vou ter aprendido uma outra coisa. Ou vou ter falado, nossa, realmente... eu já penso diferente do que aquilo que eu falei, porque a gente está em constante evolução, amiga. Total. Então, quando hoje em dia algo me incomoda realmente muito em alguém, eu olho para aquela pessoa com carinho e falo, a atitude daquela pessoa me incomoda e eu acho que isso não pode acontecer. Realmente dá para não acontecer? É uma coisa que a gente pode mudar? Por exemplo, estão acabando com a nossa Amazônia. Então, dá para mudar? Dá para parar? Dá. Então, vamos reclamar, vamos mostrar, vamos não sei o que lá. Mas tem coisas que não dá para parar, que não dá, que estão acontecendo porque é resultado de um plantio livre. A colheita, ela é obrigatória. De um karma coletivo também, amiga. Tem um karma coletivo também. E que não dá pra gente... karma coletivo, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Então, tudo que está acontecendo hoje em dia... Né, com a questão do nosso meio ambiente, a política não tem nem o que dizer, né? Nós viemos no nosso país para tudo, não tem nem o que dizer. Volta na Priscila. Mas eu não vou falar.
Mas isso que eu ia te dizer, tudo que está acontecendo com o nosso meio ambiente, com o nosso planeta, é resquício e é reflexo de como a gente tem agido na nossa casa. Então, eu comecei a olhar para isso. Ao invés de eu apontar muito o erro do outro, por que que permitem? Por que que eu não paro de comer carne? Entendeu? Por que que eu não diminuo a minha carne? Por que que eu não diminuo o meu consumo? Por que que eu não me alimento de menos, como menos, com alimentos de mais qualidade, sem agrotóxico? Sim. Por que eu não incentivo os pequenos produtores, entendeu? Ao invés de comprar no mercado Tudo industrializado. Então, é muita coisa, amiga. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo é para um momento muito melhor. Nós viemos do caos e esse caos todo é para botar luz na escuridão, é para mostrar, para vir à tona tudo que a gente precisa melhorar, tudo que a gente precisa reconhecer para poder avançar, porque do jeito que estava não dá. E eu tenho certeza que nós somos muito melhores. Nós somos seres humanos infinitamente melhores. Total. E eu não admito e não aceito, não, dizer, achar ou sentir qualquer coisa diferente disso. Quando eu começo a ver muita coisa assim, o mundo tá acabando, as pessoas estão, é o final do mundo, as pessoas não prestam. Gente, não é assim. Não é o fim do mundo. É o começo, é o recomeço. E as pessoas estão muito melhores. Então a gente tem que estar positivo, porque assim, é um filho. Mas você acompanhou muito, é muito legal, assim, você por ter tido filho nova, querendo ou não, e tá batalhando a tua vida durante, né, a educação do Vitor, você conseguiu entender e hoje curtir como amiga dele, mas conseguiu entender a maternidade de uma outra forma, de uma forma onde ele era o seu parceiro, sempre foi em tudo, né? Principalmente ele viu a sua independência, ele viu o seu lugar como mulher, assim. Como que para você hoje é você olhar para o Vitor e ver o homem que ele se tornou e os valores dele? Nossa, amiga, é muito gratificante, é muito emocionante. Porque, assim, a gente acha que vai ensinar muito para eles e o que eles ensinam para a gente, né? O Vitor, ele me ensina o tempo todo, assim, ser um ser humano melhor, ser uma mãe melhor. E eu vejo, assim, a minha mãe, a vida inteira, eu questionei muitas atitudes da minha mãe comigo. E hoje eu parei de questionar. Hoje eu comecei a olhar... hoje eu digo, né, desde quando eu comecei a me atentar a isso, por que que eu vou passar a vida inteira reclamando do jeito que minha mãe me criou, se ela fez o melhor que ela pôde fazer. Ela fez o melhor que ela pôde fazer. Ela fez a única coisa que ela conseguia fazer naquele momento. E é isso, eu vejo que muitas vezes eu errei com o Vitor lá atrás, né, na minha educação, na minha criação, porque era a consciência que eu tinha lá atrás. E o que é importante é a gente estar aberto a reconhecer e não se perdoar também, não ficar se condenando. Ai, gente, eu abri demais, ou mimei demais, ou liberei demais, ou... Sei lá, eu fiquei um tempo meio me sentindo culpada porque o Vitor dormia comigo. E aí, quando ele cresceu, eu botava ele no quarto dele para dormir e ele queria dormir comigo. E eu falava, não, você tem que dormir no quarto, sozinho. Você já tem que dormir no quarto. E eu fiquei durante muito tempo depois me sentindo mal por isso. Porque eu falei, gente, o Vitor podia, eu descobri esses dias, dormir comigo a vida inteira. Ué, enquanto eu tô dormindo sozinha, ele pode dormir comigo até ter 30 anos de idade. Como assim? Sabe? Porque você ouve o pediatra falar, você ouve a mãe falar, não, ele precisa dormir sozinho. Ele precisa ter o quarto dormir, sabe? Não do seu lado. Tipo, tava dando mamar pro Vitor com 1 ano, eu não falava, o menino já tá com 1 ano e pouco, não pode dar mamar, daqui a pouco ele vai estar andando, mamando. Deixa ele andar mamando. Só vai fazer bem. Cada um sente e cada um faz aquilo que sentir. Muitas vezes eu ouvi muitas pessoas me falarem as coisas, sabe? E eu acreditava, ia fazendo.
E aí eu me senti muito culpada durante um tempo. Eu falei, eu devia ter seguido mais a minha intuição, as minhas vontades muitas vezes, sabe? Mas tudo bem, foi o que eu fiz, porque eu não estava presente, eu não era tão presente como eu sou hoje, sabe? Eu estava sempre com medo do passado, pensando no futuro. Nunca presente. E esse é o mal da gente. É não estar presente, é não estar pensando aqui, agora. O que eu quero agora? Eu quero que meu filho durma comigo e ele tem 15 anos de idade. Ele está dormindo comigo agora, voltou, graças a Deus. E quando ele não dorme, eu fico mó mal quando ele não dorme. Eu gosto de dormir enroscada no pezinho dele, fico fazendo carinho nele, sabe? Marmanjo. Então não tem muita regra. A regra não existe. É estar presente, estar sentindo o que você quer naquele momento, o que seu coração fala naquele momento. E aí o Vitor... Mas eu sempre estive muito aberta a ouvir, né? A reconhecer os meus erros, a ver onde eu podia ter sido melhor, onde eu podia ter feito melhor, mas tudo bem. E assim a gente vai criando... Você falou uma coisa muito legal aqui, você falou da questão da intuição, né? E que agora você está muito mais conectada com o seu presente e com a sua intuição, né? Não é à toa que você está já nesse caminho já há um tempo de espiritualidade por tudo que você viveu, né? Que a gente tem que mais... não é à toa que a gente está na era de aquário, né? Vivendo esse momento de pandemia exatamente nesse momento, que é um momento de virar para dentro, né? E que você, no seu processo, você... foi virando para dentro de um tempo para cá. Por onde você, que caminhos de cura você foi buscar? Como que foi sua trajetória? Hoje, o que você está fazendo, que você está como guardiã? Então, queria que você me contasse um pouco como foi a sua trajetória por aí, Pri. Amiga, quando terminou Carinha de Anjo, a novela, eu fiquei 1 ano e meio gravando essa novela de segunda a sábado, das 9 horas por dia, vestida de colorido, da Tia Perucas, essa personagem que eu sou muito grata, aprendi muito com ela, a gente troca muita coisa, né, com as nossas personagens. E quando acabou essa novela, eu tinha terminado um namoro no meio, de 7 anos, eu também tinha empurrado para baixo do tapete, não tinha sentido, não tinha visto ainda, não tinha entendido. O Vitor estava grande, adolescente, durante 1 ano e meio eu não vi essa transição, via ele todos os dias, mas como eu te digo, eu não estava presente, estava ansiosa, gravando disparadamente, tinha passado por esses processos todos e eu acredito que era uma mudança de fase, era uma transição, precisava realmente olhar para dentro e ver quem eu era. Porque eu já não sabia mais quem eu era. Eu não sabia que música que eu gostava de ouvir, o que eu gostava de comer, como eu gostava de me vestir, o que eu não sabia nada. Aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, não é possível, eu preciso... Aí, claro, rezava, lia, fazia minhas coisas de sempre, mas não era isso. Eu precisava olhar para coisas que eu não estava querendo ver. Aí fui... Olhar para as sombras, né, Pri? Aí, do nada, um dia, eu falei, gente, ayahuasca. Fui procurar ayahuasca no Google. Aí, li lá, eu falei, eu acho que eu vou tomar isso daí. Não sabia o que era, mas sabia que era alguma coisa que mexia muito com você. E sabia que era uma coisa natural, sabia que não era droga. Santa Medicina da Floresta, né? E falei, mas, gente, aonde, como? Aí comecei a falar com amigos que poderiam... saber, que poderiam me direcionar. Uns falavam que já tinham usado e não gostaram, outros falavam... Falei, mas eu tava sentindo e eu nunca tinha pensado. Aí eu fui numa massagista, ela tava fazendo massagem em mim e eu já tava com isso na cabeça. Ela falou, você já tomou ayahuasca? E eu falei, não, mas tô louca pra tomar. Ela falou, então vamos tomar comigo. Eu falei, vamos. O marido dela era ele fazia um bandaime, ele era bandaime. Ele era dirigente de uma casa espiritual. Eu tomei com eles, com a Kátia, com o marido dela. Depois foi um processo assim muito diferente, porque eu não sabia, eles tinha todo um cuidado, sim, foi na casa deles. Só que eles estavam num processo de separação e eu não sabia, eu nem conhecia a mulher direito. Entendeu? Hoje eu conheço uma grande amiga e sou muito grata por ela ter me encaminhado. Não, a gente não consagra mais juntas, a gente não tá sempre junto, mas eles estavam num processo de briga e eu peguei todo esse trabalho no meu primeiro ritual de ayahuasca.
Mas era coisa que eu acho que eu precisava trabalhar. Você nunca tá lá por acaso. Não. Entendeu? Que eram as relações, né? E a ayahuasca também é um chamado, né? A hora certa de você ir, você sabe quando é a hora certa. E ela vai te limpando lá de baixo, né? Ela vai como se fosse uma panela que você cozinha e vai ficando aquele tacho. E aí, aquele grosso, você não tem como lavar ela, não tem como deixar ela limpa sem primeiro botar água e botar no fogo para descolar aquilo e depois sair, depois você vai limpando. E eu sinto que a ayahuasca é isso. E aí ela foi me levando, eu fui conhecendo amigos e eu fui consagrando a minha segunda vez foi com a Ziana Lass, com a Rucharo, que veio para cá num ritual lindo com a Alice, no interior de São Paulo. Fiquei 3 dias lá, fui sozinha, botei um colchonete, uma barraca de camping no meu porta-malas, não conheci ninguém, fui para lá, fiquei 3 dias lá comendo comida. Já estava nesse caminho de querer diminuir a carne, aí fiquei 3 dias sem comer nenhum derivado de bicho. Me senti super bem, tomei ayahuasca lá 2 dias seguidos, tomei o rapé, né? Fiz a sananga, fiz o temascal e fui conhecendo as medicinas. Aí depois, minha professora de yoga, que é uma grande amiga de caminhada, a Amanda, já consagrava em outro lugar. Aí falou para eu ir. Aí hoje eu tô com esse meu grupo, que é o Estrelar, que a dirigente é a Thaís, a Kemi e o Rodolfo, que são 2 grandes irmãos, 2 amigos. É um casal muito jovem, mas eles consagram a medicina desde muito tempo. E hoje eles dirigem lá e hoje eu sou guardiã lá, porque a gente estuda a medicina. A gente sabe o quanto ela é sagrada, o quanto ela não pode ser banalizada, o quanto ela tem o poder de cura, né? A Jagubi, a Chakrona, as energias, o equilíbrio do masculino e do feminino. Ela libera o DMT é o hormônio da gratidão, da felicidade, aí tira o nosso véu, mostra as nossas sombras e as nossas potencialidades. E o nosso país é visado não só pela água, mas sim por todas as nossas plantas de poder que nós temos aqui. A gente sabe que as plantas de poder, elas poderiam curar toda a humanidade e elas estão sendo devastadas, estão sendo acabadas. E os nossos verdadeiros guardiões da floresta, né, que são os nossos índios, que estão ali, segurando... Você acredita? Um minuto. Ai, agora as meninas estão aqui. Eu não olhei para cá as perguntas, gente. Porque, a Janaína estava fazendo uma live esses dias, a Jana tá aí, e eu estava vendo, ela também não estava respondendo as perguntas das meninas. É porque as minhas seguidoras, as minhas fãs, minhas amigas, elas falam que eu não fico respondendo as perguntas. Mas que não dá tempo. Não dá tempo. Não consigo. Desculpa. Então, e eles, muitas vezes lá no... Ai, que lindo! Lá no começo da caminhada, amiga, eu me questionei. Eu falei, gente, será que é certo trazer índio para cá? Eu tá indo num ritual com os índios e eles saírem do habitat natural deles, né? Do sistema deles, para virem para cá e eu consagrar a ayahuasca. Será que eu não estou fazendo uma coisa errada? Depois, conversando com todos eles já estão completamente afastados do seu habitat natural. Eles não têm reconhecimento dos nossos governantes, eles não têm espaço, eles não têm maneira alguma de ganhar dinheiro, de trabalhar ali. E é uma forma também de levar a cultura deles para levar a cultura, de sustentar, porque se não sustentar, Exato. Isso vai acabar, né? Muita coisa. É que nem as benzedeiras, e eu não estou falando só dos índios, mas tem muita coisa. As nossas plantas, os nossos alimentos, a gente poderia curar a nossa humanidade toda através da alimentação. Exato. E eu tenho me interessado cada vez mais, eu até acredito que seja por conta da minha história, por ter me alimentado tão errado durante muito tempo, não ter ligado para o que eu colocava para dentro de mim, né? Então, a ayahuasca me trouxe esse reconhecimento. Primeira coisa que a ayahuasca fez comigo foi me fazer sentir a minha respiração, como eu nunca tinha sentido. Ver que para eu estar viva é um milagre. Muita gente se sente sozinho
E quando você para observar que dentro de você existe uma infinita obra divina trabalhando para você estar vivo, isso é maravilhoso. Eu acho que eu já tinha isso instintivamente, porque senão eu não teria me sustentado com a força que eu tenho. Exato. Mas eu não era consciente. É o estar presente, é o estar pleno, né? Totalmente plena em ti. Ô, Pri, Não é... sinto muito, mas a gente tá chegando no final da nossa live. Tá chegando, oh, meu Deus. Cara. Eu também começava outra. Total. Deixa eu só avisar as pessoas, só que assim, a live vai ficar aqui no direto, mas depois vai pro nosso canal no YouTube e em formato podcast. Então, para todo mundo que perdeu o início, Ai, que legal, ouçam, amiga. Que legal. Então, ouçam, vale a pena ouvir toda a história da Priscila, cara. Então, por favor, depois... eu queria falar mais, tem muita coisa para falar. A gente pode, de repente, terminar e continuar mais um pouco. Eu só não posso ir muito porque eu tenho que dar aula depois. Claro, amiga. Não, Bora, eu sei. Quanto tempo a gente tem? Mais 5 minutos? 2? 5. 5? Ah, não, dá para eu falar tudo que eu tinha para falar. Mas, o que acontece? O mariri, né, a ayahuasca, ela tem sido usada de forma muito negligente, né? Tudo tem que ser ritualístico e sagrado, porque tudo é sagrado. A ayahuasca me trouxe o reconhecimento. Tem muita gente que me segue aí e não sabe que eu fumei durante anos. Eu fumei dos meus 15 também. Aos meus 37, 38 anos, eu ainda dava umas pitadas. Aí eu parei de comprar, mesmo assim eu ainda sentia vontade. Nunca me fez bem o cigarro. Não era uma coisa que eu falava, ai, gosto de fumar, porque tem gente que gosta. Eu não sabia o porquê. Então eu também fui descobrir que o tabaco é uma erva de muito poder. Exato. E muito benéfica, desde que usada de uma maneira ritualística, que nem os índios fazem. Como a maconha, como várias outras coisas. Tudo. Só que ela não está sendo usada. A energia que vibra da maconha hoje não é uma energia que te traz algum benefício, porque a maconha é uma energia de muito... A Santa Maria é uma planta de muito poder, poderosíssima, e que traz muito benefício para a saúde, só que não a maconha que consome aqui na espraiada, que traz energia do tráfico, não. Que você fuma e você traz todos os obsessores com você, né? Todo mundo... Então, tudo isso, gente, tem que ser levado em consideração, porque tudo é energia. Tudo é energia. Uma água que eu bebo é energia. Se eu pego essa água e não solarizo ela, é importantíssimo isso. Ou não vem de um filtro de barro, a água vem do cano que passa e vai para aqueles filtros elétricos chiquérrimos e que não sei o quê, e que aí você bebe, ela só é uma água, mas ela não é uma água estruturada. Não é uma água com benefício do sol, que tem energia solar, ela não é uma água benta. Se eu quero deixar uma água estruturada, eu pego uma água num vidro e deixo no sol, recebendo energia do sol durante um tempo. Boto na frente de um radiozinho, que nem a nossa avó fazia, com a missa lá, com a oração, ela vai receber energia e vai estruturar. Então, por exemplo, se eu pego uma maconha, a maconha, quem manipulou aquilo? Qual foi a energia que veio, né? Quantas pessoas morreram por causa daquela erva, né? Por conta de tanta coisa absurda que as pessoas hipócritas fazem com que rode essa energia que sustenta uma parte obscura da política e do comércio. Quando cair, eu vou voltar, tá? Tá. Mas é isso, amiga. Então, a gente tem que observar tudo que a gente consome mesmo, né? Que a gente come, a gente fazer melhores escolhas, boas escolhas. Um shampoo que a gente usa, a gente tem muito shampoo barato, baratinho, que não tem química, que aí você vai ver que já tem essa preocupação do plástico, que é reciclável, que não é 100%, o plástico não é 100% reciclável, porque ainda é muito barato. E as indústrias de reciclagem não se interessam pelo plástico, então acaba, sim, poluindo os nossos oceanos, as nossas águas. 99% dos nossos animais marinhos estão infectados com nanoplástico por conta
Então, tem maneiras da gente fazer shampoo em casa, sabe? Comprar álcool de cereais e comprar glicerina. E a gente está no momento da gente se reinventar, da gente entender. Ó, vai cair já e eu entro de novo. Todo mundo entra de novo só para a gente continuar aqui mais um pouquinho, então. Tá. Vai cair. Então, amiga, é isso. É só a gente... Então, aí, 4, 3, 2... Pronto, voltando aqui para continuar o nosso papo com Priscila Sol, que 1 hora não foi suficiente, eu sabia que 1 hora não ia dar o nosso papo. Pronto, rapidinho a gente já volta. Ai, que delícia, cara. Que mandei aí, Pri. Ai, que bom, gente. Eu acho tão importante todo mundo estar ouvindo tudo isso que a gente está falando. Enfim, que você está falando e eu tô só aqui. Ai, amiga. Mas, bom, enfim, a gente daria para ficar falando aqui horas e horas, mas eu não quero incentivar as pessoas tipo, quem não tá... Eu tenho um pouco... Fico atenta, eu fico um pouco preocupada com as coisas que eu falo aqui, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande. Nós temos, né? Todos nós. E é uma responsabilidade que antes talvez eu não tivesse essa preocupação. Uhum. Eu nunca pensei tanto nessa responsabilidade como eu penso hoje, de alguns anos para cá. Eu acho que são 2 responsabilidades. Acho que a primeira responsabilidade é a gente falar um pouco dos processos que a gente acaba fazendo de busca de cura, porque são curas, e a responsabilidade de falar que as pessoas têm que ter um respeito, essa sacralidade sobre as coisas que se usa e as buscas todas que você está fazendo, sempre buscar pessoas que façam com ritual, que saibam sacralizar mesmo a coisa, né? Sim, e ver se é aquilo mesmo que você está precisando, sentindo, tem que sentir realmente o chamado. Eu sou eternamente grata às medicinas que me conectaram, sim, primeira coisa, foi o que eu falei, eu não sabia que eu sabia respirar. Uma coisa que deveria ter em matéria da escola, né? Ensinar a criançada a respirar, a praticar yoga, a meditar, a se nutrir de bons pensamentos, de bons alimentos, de tudo isso. A gente precisa ter isso, porque, gente, isso muda a vida completamente. Total. Então, assim, uma coisa muito legal que... Desculpa, uma coisa muito legal que eu vejo que ultimamente você tem divulgado aí um monte, são esses produtos naturais que a gente acaba fazendo em casa, porque tem muita coisa que você não precisa comprar, que você pode realmente fazer em casa, usar os óleos no corpo, então tem tantas propriedades, porque essa indústria farmacêutica veio durante anos querendo derrubar tudo que era muito mais simples para a gente fazer, igual você falou, né? As curandeiras, as mulheres que sabem mexer com planta, quanta coisa que dá para a gente fazer em casa, se pegar uma mistura, usar o óleo de coco quando tá calor, usar o óleo de amêndoas quando tá frio, usar o óleo de rícino, não dentro do olho, mas... eu me machuquei ontem, passei babosa, me machuquei aqui, passei babosa, eu só passo agora babosa, corto a babosa, faço máscara de babosa. Outro dia eu fiz uma máscara faço direto, de abacate, postei aí no Instagram que eu tinha passado abacate no cabelo. Aí uma pessoa comentou pra mim, que pecado ficar estragando comida pra passar no cabelo. Aí eu fiquei pensando, tem gente, e eu também, eu não julguei, eu entendi que é uma outra consciência. Durante muito tempo eu poderia até pensar isso também, as pessoas... A pessoa prefere ir na farmácia, comprar um produto, gastar, o produto é de plástico, volta para a natureza e não é biodegradável. Lá tem abacate dentro do produto, que foi uma partícula do abacate foi colocada lá dentro, com um monte de coisa química, né? Uhum. E tem gente que prefere usar isso do que o próprio abacate, que se estava estragando na minha geladeira, que ele já estava ficando maduro demais. Então, são coisas que a gente... Eu aproveito tudo da minha geladeira hoje em dia. Tudo. Desde do que sobra do verde, da cenoura, sabe? O abacaxi, eu cortei o abacaxi, tirei a coroa do abacaxi, eu plantei lá na minha terra. Não sei se vai nascer, mas eu vi lá que dá para plantar.
que vai nascer um abacaxi. Dá. Não tenho muito. É muito legal. Eu moro aqui em Portugal, né? E aqui é muito engraçado porque tem muito essa cultura aqui no Brasil, de certa forma, a gente fica um pouco mais afastado, que é a cultura do camponês. Aqui as pessoas, elas plantam muitas coisas. É normal você ter uma horta no fundo da sua casa, é super normal você ter uma galinha e comer o ovo da sua galinha, né? Quando você tem, sei lá, você tem limão e a sua amiga tem abóbora, meu, com certeza você vai lá trocar o limão pela abóbora. Então é muito engraçado porque aqui eu percebi o quanto que, de certa forma, no Brasil a gente se desconectou de uma coisa que a gente tem muita terra. A gente não precisa ficar um em cima do outro, sabe? A gente pode muito mais. Cara, o Brasil é tão rico, a gente tem fruta o ano inteiro, sacou? O ano inteiro a gente tem fruta. Então, assim, é muito doido como a indústria fez a gente se afastar daquilo que é só plantar. Do que é sagrado. Do que é sagrado. E eu acho que você tinha colocado uma coisa que agora me vem de novo, de como é importante esse momento que a gente está passando, para a gente olhar para essas coisas também. Do quanto, o que é necessário, o que faz diferença realmente na tua vida e o que você precisa para viver, sabe? Porque se a gente tem um pedaço de terra onde corre água, dá para se viver muito mais do que viver em cima de 500 mil pessoas amontoadas, sacou? Uma nova com certeza. Com certeza. E as pessoas podem... Esses dias eu estava pensando, tem muita família simples que teria uma vida simples e saudável, feliz com pouco. Com pouco que eu digo que o abundante é o suficiente. Quer coisa mais abundante do que você ter o suficiente, entendeu? E isso é para mim, isso é uma lição para mim. Eu tenho revisitado muita coisa na minha vida e ressignificado muita coisa. Será que a gente precisa de tanta coisa? A gente é artista, eu que sou artista, você, às vezes a gente ganha tanta coisa, a gente ganha tanto presente, ganha tanta, né? Tanta coisa. E vive, às vezes a gente tá aí, fica... Não digo nesse momento, é válido você ajudar as pessoas e compartilhar e acabar influenciando as pessoas a consumirem algum produto de pequeno produtor, de alguém que está precisando. Mas ter essa consciência, né? Que às vezes a gente influencia. Eu nunca fui muito de pegar meu Instagram e ficar fazendo recebidos, essas coisas. Nunca foi a minha praia. Mas às vezes eu vejo que isso acontece e a gente tem que ter mais responsabilidade, amiga. Porque às vezes você vê uma pessoa que é tão influente na mídia e toda hora, o dia inteiro, né? Influencia o batom novo, o shampoo novo, o creme novo, e aí é mais compra. E é muito e muito adolescente. A gente que é mais velha tá tentando se curar desse consumo irresponsável que a gente tem, entendeu? Imagina uma adolescente, essas crianças que veem a ídola, a pessoa que ela admira, dizendo que ela é linda daquele jeito, que ela usa aquele batom, porque ela usa aquele negócio no cabelo, e que o sinônimo da felicidade é ter tudo aquilo. E aí essas crianças... Não, a abundância é outro lugar, né? A da Pri tá travando um pouquinho. Não tem nada, né? Que não são felizes, então tem que ter muita responsabilidade. Dá para você ser bonito, dá para você ficar bem, dá para você ter saúde sem consumir coisas caras, sem comprar. Passando... Eu tô com meu cabelo assim, o que eu fiz hoje de manhã? Fiz chá de camomila, peguei casca de cebola, tá fedido. Peguei casca de cebola, pus num negocinho de spray e tô passando no cabelo, que eu quero ficar ruiva. Eu decidi que eu quero ficar ruivinha. Só que eu não quero usar rena. Eu parei de tingir o cabelo. Eu uso rena, às vezes, né? Só que rena não tinge... rena clara não tinge escuro. Por exemplo, para eu passar um ruivo, vai pegar o castanho. E o Vitor querendo malhar. E é meu horário de malhar também, com ele. Tá. Me chamou. Aí, amiga, eu tô primeiro clareando o cabelo, naturalmente, para depois... talvez passar uma rena, mas eu acredito que o meu cabelo, do tom que ele é, quando eu vou clareando, ele já vai ficando avermelhado, entendeu? Ele vai puxando pro tom vermelho.
Então eu vou inventando coisa, que nem o óleo de rícino, que eu tô toda inchada. Primeiro, gente, eu não vou dar dica para vocês do óleo de rícino, porque primeiro eu tenho que ver se foi porque eu tinha feito uma esfoliação no rosto com café. Faço café, pego a borra do café, ponho óleo de coco e aí põe um pouco de açúcar aquele demerara e fiz a esfoliação. Depois passei óleo de rícino com óleo de alecrim e aí ardeu tudo. É lógico, porque o óleo de alecrim tem que usar pouco. Mas enfim, amiga, meu, ai, muita história, muita coisa. É muito legal, assim, eu acho que a gente conseguiu trazer aqui um pouco da tua história, assim, que eu acho que as pessoas não têm muito acesso, né? A vida na tela. É uma vida, né? Na vida que a gente tem por trás da tela, é uma vida que muitas vezes não chega para as pessoas e é muito importante tudo que a trajetória, né? Porque realmente é isso que inspira, é isso que conecta e é isso que eu acho que realmente é o que faz mudar, o que ajuda as pessoas a se sentirem mais fortes para continuar no caminho delas, sabendo que tem outras mulheres que também passaram por problemas difíceis e que estamos sim seguindo, forte, bonita, saudável, ainda mais indo para um movimento muito mais natural. E você sabe, né, meu, eu admiro um monte, amiga, tudo que você vem construindo, principalmente não só na sua carreira, mas principalmente como mulher, e tudo isso por te acompanhar nesses poucos anos, né? Pois é, então, muito orgulho, cara, muito legal, muito bom poder contar um pouco aqui a tua história. A gente, meu, tinha um monte de coisa aqui para a gente conseguir conversar, a gente conseguiu dar uma amo muito, apanhada, não contei. né? É muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Eu acho que a gente tem que escrever, eu tenho que escrever um livro, eu acho. Mas tenho Então, preguiça. insights. É só você achar um ghostwriter. Com certeza. Mas, ó, Amiga, eu vou deixar a live salva, vai estar em podcast, então, para as pessoas poderem assistir depois, para quem quiser. Seguir o canal da Girls on Board, amanhã também tem mais entrevistas, a semana inteira. eu vou ver todas. Então, tem um monte de mulheres minhas amigas, minhas seguidoras aí, sigam a Veri e todas as lives aí que eles vão fazer, que elas vão fazer. Sempre você que vai fazer entrevista, amiga? Sim, sempre você? eu aqui na Girls on Board. A gente foram 7 semanas, 35 mulheres. A gente está na sexta semana, tem mais uma semana que vem. E semana que vem, essa semana a gente tem um monte de mulher especial e a gente fecha esse festival com a Shirley Krenak, que é uma líder indígena da comunidade Krenak. Então, a gente tem mulheres muito poderosas, tem Negrali, tem Thalma de Freitas, tem Ai, que demais, mulheres amiga, do Brasil parabéns. e de Portugal, assim. Então, vale a pena. Você merece. A gente. Você merece muito. E logo menos eu tô aí. Yeah! Logo menos eu tô aí. Vou ficar uns dias aí com você. Se Deus quiser, quando tudo isso passar. Eu não conheço a Europa. Não, vem que a gente viaja. Obrigada a todo mundo que veio, né? Obrigada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra gente, pra você. Tem. Pedindo para você mandar um beijo. Ó, quem tá aqui, Jana, Raíssa, Yasmin, elas sabem tudo da minha vida e mais um pouco, elas não precisam perguntar nada, que eu falo com elas todos os dias, até dormir na minha casa, elas dormem. Elas vêm aqui, eu durmo na casa delas, sou uma grude das minhas fãs. Eu tenho muito carinho pelos fãs, amiga, porque antes eu pensava assim, eu tenho vergonha de falar que eu tenho fã, né? Parece que eu tô me achando, tenho fã. Gente, o que é do artista sem fã? Eles sabem tudo da nossa vida mais do que a gente. Eles dão muito carinho pra gente. Eu só falo pra elas que as mães querem me matar. Porque elas querem me dar presente. Eu falo, gente, não. Todas as vezes vocês pensarem em dar um presente, faz uma doação. Doa pra alguém, né? Porque elas querem entupir a gente de presente, de carinho. Mas eu entendo por conta dessa troca que a gente faz através das nossas personagens, do trabalho, elas se sentem conectadas a essas histórias, né? Assim como eu me conecto com as histórias delas. Muitas delas, mal elas sabem que muitas delas hoje me fizeram descobrir a adolescente que eu era. Porque quando eu converso com uma delas, eu falo, gente, eu era igualzinha, que eu tô achando que é difícil ela sair desse lugar e como que eu vou ajudar ela a sair desse lugar?
mas eu era igual, eu já passei pela mesma situação. Então, é muito importante mesmo essa conexão dos fãs com a gente. E eu amo muito vocês, viu, meninas? De verdade. E a Iá, que vai fazer aniversário daqui a pouco. E se deixar, amiga, eu vou ficar aqui falando. Então, vamos nos despedir. Então, vai lá treinar com o Vitor. Eu vou aqui também, eu tenho que dar aula. E... Um beijo, fica com Deus e a gente se vê logo menos. Gratidão imensa, amiga. Parabéns pelo seu caminho, parabéns por tudo, parabéns por essa turma que você tem maravilhosa que te segue aí. E daqui a pouco a gente se vê, mana. Se Deus quiser, um beijo, fica com Deus. Beijo. Te amo, Veri, te amo. Também, amiga. Tchau, gente. Desliga aí. Beijo. Tchau, gente.